tarde, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui. E hoje o tema do nosso podcast é orar a palavra. O que significa orar a palavra, Cris? Orar a palavra é quando nós colocamos a oração junto com a palavra. É uma oração direcionada. Quando a gente faz uma oração direcionada, não com os nossos próprios sentimentos, porque às vezes a gente se engana com os nossos pedidos, com a nossa oração, e acha muitas das vezes que é o dever, por exemplo, de Deus mudar naquele momento, fazer a nossa vontade. E quando não colocamos a palavra do Senhor na oração, ela vai sendo direcionada. É uma oração que a gente sabe que é promessa de Deus, já está ali escrita, né? Então, muitas vezes a gente não consegue até o que falar. Quando a gente fala que, por exemplo, ler salmos é uma oração que conseguimos, com a palavra ali, uma oração que a gente consegue o quê? Colocar a gente mesmo naquele momento, né? Por exemplo, às vezes no momento de dificuldade, eu sempre falo, Senhor, que os meus olhos venham sempre se elevar a Ti, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro vem do Senhor. E eu coloco isso no meio das minhas orações. Então, a gente tem que aprender o quê? A fazer essas orações direcionadas, né? Antes eu sofria bastante, em algumas questões mesmo, porque eu achava que Deus ele tinha que mudar a situação. E conforme eu orava, eu acreditava que isso iria mudar a situação só pelo fato de eu estar orando. Só que quando eu comecei a fazer essas orações direcionadas, eu comecei a entregar. Eu comecei a entender que quando o Senhor é o nosso refúgio, a gente está bem guardado. Então, nesse momento, as coisas elas começaram de uma certa forma a diminuir a tensão, a ansiedade, porque eu aprendi a entregar. E eu entregando, eu aprendi a descansar. Quando a gente fala nisso, né, eu falo que a oração, além dela, quando a gente faz direcionada, ela trabalha não é tanta circunstância, ela nos molda. Sim. E é bonito ver isso, porque a gente vê a grandeza, e a gente vê que o Senhor, todas as promessas que Ele prometeu para nós na Bíblia, eles estão se cumprindo, e Ele vai se cumprir no momento certo. Então, por isso que é interessante a gente ter esse direcionamento, mas para orar a palavra, a gente precisa saber da palavra. Exatamente. Porque se a gente não souber a palavra, não tem como a gente pedir esse direcionamento. E aí a gente vai se enganando, se auto-enganando mesmo, achando que o nosso conhecimento é autossuficiente. E não é, a gente sabe que a nossa sabedoria, a nossa compreensão, ela vem do Senhor. Por isso que a gente precisa, o quê? Também estar alinhado. Eu gosto muito, por exemplo, do Salmo 139, né? Que fala muito sobre ali para Deus esquadrinhar o nosso coração. Então, muitas das vezes que a gente não sabe como falar, começa por aquele salmo, né? Fiz uma campanha, acho que faz uns 3 meses atrás, de estar todos os dias lendo esse salmo. Eu acho que essa oração é muito importante pra gente, assim como os outros salmos são importantes também, né? Sim. A oração direcionada até mesmo pelos nossos familiares, né? Sim. Porque a gente tem o hábito de orar por eles só por coisas terrenas, mas a gente precisa aprender a orar pelos espirituais também. Sim. Então, sempre envolvê-los. Abraão, quando ele chama Sara e fala para ela fazer ali o pão para poder servir, ele estava chamando ela para esse momento que ela conseguia preparar para receber o Senhor, para preparar para poder receber a promessa. Então é sobre isso, é a gente também ensinar essas outras pessoas a se preparar o altar para poder receber também, não só a oração direcionada, aprender a orar a oração direcionada, mas também a receber essas promessas que virão através dela. Porque quando nós falamos isso, são profecias, e são também, que a gente fala, são declarações que a gente coloca, não só no mundo espiritual ali, mas para que os outros também venham a ver o agir de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, quando a gente consegue falar ali, tem esse ato profético, né?
E é bonito de ver esse ato profético, de estar falando, de ter a direção ali, de ver. E aí o Senhor vai se agradando muito mais, né? Porque ali também, quando o Senhor foi tentado, ele só falou através da palavra. Sim. Ele não... O inimigo, ele é tão sujo, que eu falo, porque ele tentou atentar Jesus com a palavra. E o Senhor, ele respondeu Jesus no mesmo momento, ele respondeu Satanás com a palavra. Por isso que é importante ter esse direcionamento. Sim, é como Davi também, né? Na hora que foi enfrentar Golias, ele falou, vou contigo através da palavra do Senhor. É a palavra é aquela que transforma. A palavra, ela é aquela que vem carregada de bênçãos, de promessas. E a gente, quando a gente entra muitas vezes na presença do Senhor, a gente só vai falando dos nossos problemas, das nossas petições. Mas o Senhor, ele já sabe, o Senhor, ele já conhece tudo que vamos pedir. Então, assim, a Bíblia, ela é como se ela fosse um talão de cheque. Um talão de cheque em branco. A gente já tem a assinatura do Senhor. Mas quando a gente começa a colocar a nossa fé em prática, aí o valor, ele entra. E aí a gente consegue entrar com essa propriedade na presença do Senhor e falar, Deus, agora eu vou descontar esse cheque. Sim, porque a gente vai fazendo esses depósitozinhos que a gente vem falando, exatamente, né? E esses depósitos são reservas realmente, que é onde a gente vai tirar as nossas forças, é onde vai ser ali o nosso refúgio. Porque se a gente não tiver esse refúgio, a gente começa a ter escapes, mas para outros locais. Sim. E isso daí é uma construção diária. Então, assim, eu falo que porque as pessoas acham que orar é só falar palavras bonitas, só tá falando ali, não sei o quê. E não, o Senhor quer a sinceridade. E quando a gente pega junto a sinceridade com a palavra, dali do entendimento, discernimento daquela palavra, ele se encaixa de tal forma que isso daí para o Senhor, ele se agrada muito mais do que eu estar falando, ser doutor além da palavra, de letras, alguma coisa assim, mas o meu coração não está ali com o Senhor, não está ali na presença de Deus. Então, não adianta querer orar bonito, porque as pessoas olham e falam, ai, nossa, essa irmã assim, esse irmão, olha, ele fala cada palavra bonita, e aí às vezes não é uma oração de coração, não é uma oração direcionada, e a intenção disso, da oração, é o quê? É a transformação, é a libertação, é a cura. Então é a adoração e saber que cada dia mais o Senhor é o nosso Deus, independente da circunstância. Você tá relatando sobre isso, eu tô lembrando de Josafá. Josafá, ele tava com tudo para perder. Aquela guerra já estava praticamente perdida. Pelos olhos humanos, ele era impossível vencer. Sim. Mas quando ele entregou na mão do Senhor, e ali Deus começou a agir por ele, antes mesmo dele começar aquela batalha, Deus já tinha garantido a vitória, né? E quantas vezes é assim, que quando a gente consegue entregar, orar, esperar e confiar, Deus age ao nosso favor. É porque é aquilo, Gi, eu sempre falo, que tudo isso, a oração não é para mudar circunstâncias. É para mudar a gente. É para mudar a gente. E tudo o processo, ele tem um aprendizado. Mas não é aprendizado para os outros, é para nós mesmos. Exatamente. E a gente vem a cada dia o quê? Crescer. Porque o crescimento da fé, ela não é uma coisa constante. Ela precisa ter seus altos e baixos também. Porque o crescimento, ele dói. Que se a gente for tudo alegria, tudo mil maravilhas, a gente não cresce na fé. A gente se acomoda. A gente não consegue ver a grandeza de Deus. E quando a gente tem esses processos, a gente consegue ver que Deus, ele cuida, que Deus, ele tá ali conosco em todos os momentos e que ele vai fazendo que venhamos nos fortalecendo cada vez mais. É verdade. Eu estava estudando sobre George Miller e eu estava vendo, ele teve um orfanato muito grande, mas ele nunca precisou dos órgãos públicos, né? E aí eu estava vendo um testemunho assim que ele contou que, nossa, mexeu muito comigo, né? Que eu li sobre, que ele já faleceu.
que ele tinha, nesse orfanato, ele tinha algumas crianças e ele precisava servir algo para as crianças, mas ele não tinha o que servir. Então ele montou a mesa, colocou todas as crianças e ele começou a falar para as crianças agradecer o alimento que eles iam comer. E aí, nisso, ele proferiu a palavra. Ele falou, Senhor, cuida dos órfãos. E aí, nesse momento, tocou a campainha e um padeiro chegou e falou assim, olha, eu trouxe esses pães, senti de trazer para você esses pães. E aí, daqui a pouquinho, toca a campainha de novo, tinha quebrado um caminhão de leite na porta. E aí, esse caminhão de leite, ele falou assim, o moço do leite, olha, eu não posso levar isso de volta, que senão vai estragar. Você aceita? Então, quão maravilhoso é a gente ver essa provisão de Deus, né? Porque imagina se ele fosse ali murmurar naquele momento, de falar, nossa, e agora? Entrar no desespero. Mas ele, antes de chegar à bênção, ele já estava agradecendo. Esse ato de agradecer, antes de chegar à bênção, você já está ali agradecendo por aquele alimento. Porque nós, quando lemos a palavra, a gente sabe que o Senhor, ele cuida. Ele cuida nos misérimos. Ele não vai deixar que o filho dele venha passar fome. Ele cuida dos órfãos, então ele vai entrar com a providência. Se confiarmos ali como ele fez esse ato profético de agradecer, você vê como é lindo o cuidado, né? Que aí quebrou, sei lá por quê, né? A gente não... E ali o Senhor, ele deu aqui os alimentos. E o Senhor vai em tudo, gente, tudo que a gente vai fazendo. Se a gente, antes de murmurar, agradeça. Exatamente. Né? Muitas das vezes a gente olha, por exemplo, quebrou o carro, mas dê graças a Deus que você tem um carro, que você tem condições de ter que você vai ali ter dinheiro para consertar. Tem pessoas que andam a pé, tem gente que nem tem essa oportunidade de ter um carro. Então tudo isso, por isso que cada momento a gente vê que a mudança maior vem para nós mesmos. Que Deus transforma primeiro a gente. Primeiro os nossos familiares, primeiro as pessoas que estão dentro da nossa casa. E muitas das vezes essas pessoas elas só vão se transformar através do exemplo nosso. Do nosso testemunho. Do nosso testemunho. E tudo isso é a base de uma construção. Então a importância de tudo isso, da gente estar ali orando, não sabe o que falar, pega a Bíblia, tenta ler ali um versículo, tenta desmiuçar, falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? O que eu tenho que aprender através desse versículo? Porque quando às vezes a gente olha pelas vezes nosso entendimento, muitas vezes a gente olha assim e fala, não entendi, para estar vindo, não entendia nada. Mas peça orientação para o Senhor, direção, sabedoria, fala, Senhor, o que eu tenho que aprender nisso? E quando esses versículos eles vão ficando guardados no nosso coração, e quando a gente vai orar, a gente consegue o quê? Colocar isso. E isso vai levando a nossa prática. Sim. É que somos rasos, né? Então a gente só pede o que realmente os nossos olhos enxergam. E geralmente a gente só pede por um momento difícil que a gente está passando. A gente só começa a analisar as coisas terrenas. Mas quando a gente começa a orar e pedir as bênçãos celestiais, a olhar para uma outra perspectiva, é o que a gente sempre fala. Aqui é muito curto o tempo que temos aqui. Sim. E somos seres espirituais. Sim. Então a gente precisa se alimentar o nosso espírito. Ganha quem é mais alimentado. Sim, não é? Verdade. E tenha em mente porque pessoas mudam, circunstâncias mudam, mas a palavra do Senhor, ela sempre permanece a mesma. Independente se você lê há 30 mil anos atrás e lê agora, ela permanece a mesma palavra. Exatamente. Então a gente tem que saber que onde é o nosso refúgio é a palavra de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Então, onde quer que a gente quer, não tem direção, vai para a palavra. E ali você vai encontrando a direção correta onde nós devemos caminhar.
Ele vai nos moldando todos os dias e vai nos direcionando para este lugar. Ele vai endireitando as nossas veredas, ele vai trazendo clareza para os nossos pés, para os nossos dias. Ele vai trazendo clareza para algumas situações que a gente imaginava que jamais ia passar por aquilo. E o Senhor, ele vai trazendo esse contentamento sobre nós. E quando a gente pega a palavra, ele é a própria palavra. Então, quando você abre a sua Bíblia, você fala assim, Senhor, me ensina a ouvir o que o Senhor quer me dizer. E quantas vezes a gente é respondido nisso, a gente fala assim, nossa, meu Deus, o Senhor estava aqui do meu lado. O Senhor, ele está sempre ao nosso lado. E querendo, que nem o Rodrigo sempre fala, né? Ele fala que a palavra é a resposta de Deus para nossas vidas. Tem gente que acha que é só o dom da revelação, que é através disso que o Senhor fala comigo. Não. A maior resposta, a maior promessa que o Senhor nos deu é a palavra. Então, não sei o que fazer, estou perdido. Lê a palavra, que ali você vai estar ouvindo a voz de Deus, com certeza. E aí, também, muitas vezes a gente pega, sim, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Quantas vezes a gente abrimos a Bíblia ali, o Senhor fala grandemente ali na nossa vida, através da palavra. E é nisso que a gente tem que se basear todos os dias da nossa vida. É na palavra do Senhor e vivenciar isso. Porque se a gente está vivendo isso, a gente tem que colocar isso em prática. Então a nossa oração, ela tem que ser direcionada, ela tem que ser com a base da palavra. Sim, ele é o pão da vida. E a palavra é viva. A palavra é o pão da vida. Então é ela que nos alimenta. Então, quanto mais a gente estuda a palavra, mais saciado ficamos. E quanto mais saciados o nosso espírito está, menos vontade carnais mesmo a gente tem. Porque a gente é moldado, né, Gi? Então, a gente é transformado. E a gente vai vendo que essas coisas terrenas, a gente não tem mais aquele desejo, não tem aquela alegria, porque as pessoas às vezes vão em um barzinho, vai beber, vai usar drogas para tentar fazer um refúgio disso. Só que isso não é a resolução do problema, é só um escape que a pessoa está tendo ali. E quando estamos na presença do Senhor, a gente sabe que o nosso refúgio é Ele, que Ele vai nos ajudar a passar por aquele momento e a gente vai o quê? Resolver aquele problema. Então é isso que é a diferença entre estar no mundo e estar na presença de Deus. Não é fácil tudo isso. A gente sabe como cristão, ser cristão não é fácil. A gente tem que matar muito o nosso eu, tá sempre, nos policiando, porque somos falhos, somos pecadores, pecamos todos os dias. Só o ato de a gente pensar um pouquinho mais elevado, a gente já tá. A gente às vezes é ingrato com as coisas. Então, assim, conforme a gente vai lendo a Bíblia, vai vendo, esses dias eu tava vendo, falando assim, até como o povo lá de Israel no deserto, falando assim, nossa, eles tiveram tudo, tiveram maná, tiveram as roupas. E a gente faz diferente hoje em dia? E muitas pessoas falam assim, tem gente que critica o povo ali. Nossa, mas por que ficava murmurando? Você já tinha tudo, Deus já tinha prometido. E nós somos tão diferentes assim, porque a promessa de Deus já estava ali falada, já tinha dado. As nossas promessas também já estão declaradas ali na palavra. E por que a gente é tão diferente desse povo? E se a gente para ver, a gente não é tão diferente a eles, gente. A gente murmura, a gente não faz, a gente reclama e não vê a grandeza de Deus. E aí, conforme você vai vendo as coisas que você vai lendo, entendendo aquele povo, a gente vê que a gente não é tão diferente desse povo, não. O mais lindo do que saber que dos nossos pecados é saber que Ele nos perdoa todo dia. Isso é o mais lindo da promessa. Isso é o mais lindo, trazer essa promessa para o nosso tempo atual, que o Senhor Ele nos perdoa, independente dos nossos pecados, mas quando o nosso coração está contrito, Ele consegue mudar a nossa situação, Ele consegue mudar o nosso coração, porque quantas vezes a gente entra na presença do Senhor
querendo algo e o Senhor vai mudando os caminhos e Ele vai trazendo uma outra perspectiva e a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus, eu nunca tinha imaginado. Tanto que o Senhor, Ele sempre nos surpreende. Quando a gente ora a palavra, Ele sempre nos surpreende. Tanto que Ele fala que a glória da segunda casa vai ser maior do que o da primeira. Então, Ele tem para nós sonhos maiores do que nós imaginamos. Que a gente não consegue imaginar. E isso é bonito. Então, por isso que essa confiança de saber que Deus está ao nosso lado é muito maravilhoso. E podemos ver que temos essa justificativa, que o Senhor, Ele nos justifica, porque a gente consegue ver a grandeza de Deus. E nisso, a gente tem que se apegar cada vez mais. Por isso que a oração, ela transforma, mas principalmente a gente. Primeiramente a gente, sempre. E essa narrativa, ela é muito importante, né? Da gente sempre achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Não, coitados. Só que as coisas, elas não são do nosso jeito. E é o que a gente sempre fala, as bênçãos do Senhor, elas são abundantes, ela sempre vai incluir outras pessoas. Então, na hora da gente orar a palavra, é muito importante a gente sempre trazer essas pessoas para junto de nós. A salvação, ela é tanto para nós quanto para os nossos familiares. Então, quando a gente conhece ao reino, quanto mais a gente começa a aprender do Senhor, mais tem que nascer dentro do nosso coração essa necessidade de trazer a nossa família para perto. Sim. A gente não pode ser egoísta achando que o plano de salvação é só para nós. Não, o plano de salvação é individual. A salvação é individual. Sim. Mas a gente tem ali o plano de levar ali a palavra para todos aqueles que não conhecem. Principalmente a nossa família. A gente tem ali que tá levando realmente a palavra, né? E é legal que nem você falou ali de fazer a nossa vontade. Ali o Pai Nosso, ele fala assim, seja feita a tua vontade. Então, que quando declaramos isso, seja feita a tua vontade, não é a minha, não é a sua, não é de ninguém, é a dele. E isso daí, a gente já declarou, está escrito, seja feita a tua vontade. Então, quando encontramos esses momentos de falar assim, ó Senhor, será que é a tua vontade? Não, fala assim, seja feita a tua vontade. E é bonito isso. E é legal que a gente pode colocar isso ali no trabalhar, por exemplo, que nem da nossa família realmente. Senhor, seja feita a tua vontade através da minha vida, através que eu venha alcançar esse familiar, que eu venha conseguir fazer a tua vontade naquele local, nos meus amigos, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu venho a fazer a tua vontade. É verdade. Essa semana eu estava descendo de carro e eu olhei para o ponto de ônibus e encontrei um amigo meu de muito tempo. Eu não o cumprimentei, mas eu creio que Deus permitiu que eu parasse o carro ao lado dele. E há um tempinho atrás, há mais ou menos uns 6 meses, eu tinha visto ele na igreja e ele tinha tido alguns problemas pessoais. E eu fiquei tão feliz de ver ele na igreja com as crianças pequenas. Nossa, mas eu fiquei muito feliz. E aí essa semana eu vi ele e ele estava bem acabado. Com alguns problemas, acredito eu, com alguns problemas de drogas mesmo. E eu creio que o Senhor colocou eu ali para poder interceder por ele. E naquele momento ali eu comecei a orar, falei, Senhor, é teu servo. Senhor, tem alguém que chora por essa vida. Se o Senhor preparou que ele estivesse nos teus caminhos há um pouco tempo atrás, teu Espírito me colocou aqui para eu interceder. Então, assim, é importante que a gente tenha essa empatia pelo próximo. Sim. É importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente, mesmo que numa hora dessa você não conseguisse achar palavras para orar pelaquela pessoa, fala, Espírito Santo, ora através de mim, que os meus lábios sejam os teus lábios, que o meu coração esteja contrito para ouvir a tua voz, para proferir o que o Senhor precisa que eu profira sobre aquela vida, que os meus lábios sejam para abençoar, para profetizar. Então, quantas vezes a gente não tem o que está orando, mas vamos profetizar, entrar num lugar, você está entrando num comércio, Senhor, abre as portas, Senhor. Se esse lugar ainda está aberto, é porque o Senhor preparou esse lugar para estar aberto. Sempre quando a gente está indo para IA de domingo, eu passo assim, tem um moço montando
as balinhas dele para vender, ele tá sempre de joelho orando. Ai, do Você já viu Centenorte. perto do Centenorte? Ele tá sempre mãos alertadas ali, ó. Aí eu e o Davi, toda vez a gente para o carro e fala: Deus, honra a fé do teu filho, que hoje seja um dia extraordinário. Mas quantas vezes a gente passa por alguém que tem comércio, que está no luta de cada dia, ou até mesmo o nosso pastor, e a gente não profere essas palavras. E isso alegra o coração do Senhor, a gente poder falar assim: Senhor, honra a fé do teu filho. A gente não precisa falar mais nada além disso, porque quem coloca a fé sobre o nosso coração é o Senhor. E é bonito ver isso, né? Porque quando o Senhor fala amar o seu irmão como a ti mesmo, é isso, é a gente amar o nosso irmão como nós mesmos. Então tudo que nós queremos para nós é poder compartilhar. Entendeu? E infelizmente a gente fala, é mais fácil a gente ajudar o estranho do que a gente ajudar o nosso irmão da nossa própria casa. E é triste ver isso, né? Que a gente não consegue ver pessoas que acabam não tendo essa percepção que devemos sim ter essa empatia com o próximo. Então, assim, que vemos cada dia mais ter essa empatia de poder orar, de poder interceder, pedir para que o Espírito Santo venha cada dia mais nos direcionar, porque o Espírito Santo é Ele que coloca as palavras na nossa boca. Porque por nós, eu falo, só sai coisas aleatórias, né? Mas a gente sabe que é tudo por direção do Espírito Santo. E quando estamos direcionadas com o Espírito Santo e com a palavra, pode ter certeza que ali vai fluir ali, com certeza o Senhor vai abençoar grandemente. Todas as batalhas serão ganhas, né? Sim. Enquanto estivermos com o Senhor, somos maioria. Então, Sim. enquanto estivermos realmente o nosso coração ali, alinhado ao coração de Deus, alinhado à vontade dele, porque tem tantos sonhos que ele coloca, tipo, no nosso coração. Aí você olha assim, às vezes, e fala: nossa, Senhor, eu vi aquele algo, mas nossa, acho que é muito para mim. Se você colocou no seu coração, se foi realmente algo do Senhor, aquilo vai se concretizar. Porque não é nosso. Não é nosso. É promessa de Deus. E porque é que nem a gente tem falado, são coisas que a gente não vê além. O Senhor consegue ver muito mais além. Então, o que é impossível para os nossos olhos, não é possível. Sim. É possível aos olhos do Senhor, sim, né? Que a cada dia mais a nossa oração possa ser que o Senhor nos leve além. Sim. Que Ele nos leve a um lugar mais profundo de intimidade, não é assim que diz o louvor? Sim. Então que todos os dias a gente possa estar nessa dependência do Senhor. Sim. Que a gente sempre ore, que a gente olhe para os nossos ancestrais, que a gente olhe para esse seja tanto da nossa família, seja tanto como alguém que a gente conheceu. São tantos testemunhos lindos e maravilhosos, e o mesmo Deus que fez isso na vida deles vai fazer na nossa. É aquela coisa que eu falo, que até você mesmo falou assim: Cris, não sabe o que orar? Conte o seu testemunho para você mesmo, para edificar ali, para a gente ver a grandeza de Deus. Então, se você não sabe o que falar, leia ali a palavra. Exatamente. Porque são palavras proferidas, são palavras de bênção na nossa vida. E é bonito ver isso, esse crescimento da nossa vida, testificando a nossa fé, sim, dando forças onde nos momentos que a gente não tem realmente. Tem momentos que a gente não tem forças, só as lágrimas vão realmente enrolar dos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele vai estar sempre ali. E quando a gente tem esse último fôlego, esse último suspiro, que eu falo que é o nosso refúgio, de estar ali, ou falando o seu testemunho, de estar ali falando as maravilhas que já aconteceram, porque eu falo, se a gente pegar a nossa trajetória desde quando nós conhecemos a Cristo até hoje, você fala: Senhor, já era para ter ido embora já faz muito tempo. Então, ali, só questão de a gente fazer o nosso testemunho, proferir ali para nós mesmos, testificar a mesma nossa fé ali, já é bênção. Imagina quando a gente vai lá e ora com a palavra de Deus. Nossa, você tá falando isso, Deus tá me trazendo à memória. Ontem eu levantei e aí eu tava ali fazendo alguns afazeres de casa, aí o Senhor falou para mim: conta o seu testemunho para mim. Aí eu falei: qual deles? Aí Deus falou para mim assim: o do teu braço.
Quando eu tinha 6 anos de idade, eu caí e eu quebrei esse braço. E meu braço realmente ele ficou pendurado. E aí, quando a minha mãe me levou para o hospital, eles me levaram para uma mesa de cirurgia para amputar o meu braço. E realmente meu braço ele ia ser amputado. E aí vieram 3 médicos, conversaram com a minha mãe e falaram, não tenho mais o que fazer. A minha mãe falou, não, a última palavra vem do Senhor. Se o Senhor não falou que ela vai amputar este braço, ela não vai amputar. E tudo é revelado primeiro aos santos. E eu, em momento nenhum, eu recebi essa revelação. Então eu profetizo que ela não vai amputar esse braço. E aí ali ela tinha que assinar para eu amputar. Mas minha mãe ficou tão brava com aqueles médicos, ela falava, não, a última palavra vem do Senhor. E eu lembro, eu pequenininha ali no hospital, e minha mãe todas as noites, ela orava para mim e falava assim, Senhor, o Senhor vai restituir. O Senhor fez, o Senhor ateceu sobre o meu ventre. Como o Senhor ateceu sobre o meu ventre, o Senhor vai trazer a restituição. E ali foram 3 dias de muita espera, até que chegou um médico. E aí aquele médico falou assim, olha, dona Luzinete, de tanto a senhora insistir, e iremos fazer essa cirurgia, mas eu quero dizer para a senhora, o braço dela vai mirrar. Porque não tem mais o que fazer. Mas pela insistência da senhora, eu já vi que a senhora não vai assinar, eu preciso liberar o leito, eu vou estar fazendo essa cirurgia. E ali a minha mãe, na época ela não dirigia, e aí a minha mãe falava assim pra mim assim, Gisele, você vai ver, você vai ser um grande milagre, e não vai ter diferença nenhuma de um braço para o outro. E quando isso acontecer, você vai contar para todo mundo que Deus te restituiu um braço. E aí eu falava assim, nossa mãe, mas eu vou precisar fazer fisioterapia, que o médico falou, minha mãe falava assim, você não vai precisar fazer um dia de fisioterapia, porque o Senhor é o que cuida de ti. E eu não precisei fazer um dia de fisioterapia, Cris. E aí quando o Senhor começou a me lembrar daquilo, mas eu me alegrei tanto. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor cuida de um braço nosso, para mim é importante, mas se o Senhor cuida da gente nos detalhes, o que é para o Senhor uma porta aberta? O que é para o Senhor trazer o alimento sobre as nossas mesas? Ele nos promete o pão de cada dia. Verdade. Não é maravilhoso a gente pensar? Aí eu fiquei ali e falei, Senhor, que lindo lembrar disso, Senhor. Que lindo lembrar de como o Senhor cuida, mesmo sem a gente merecer. E é bonito, né, ver esse testemunho que hoje, ó, você olha, vê, perfeito. Não tem nada, nem fala que sofreu algum. Exatamente. Dano, né? Mas aí o Senhor permite que fiquem as marcas pra gente lembrar. Porque senão a gente esquece. A gente esquece. A gente Tanto que quando ele pediu, me conta o seu testemunho, eu já nem lembrava mais desse. Mas a marca ficou aqui. Mas ficou. E na nossa vida é assim. Ficam algumas marcas, mas elas já não doem mais. Mas elas ficam para contar a grandeza do Senhor. É lindo, né? E venhamos ficar, né, Gi, com essa palavra. Amém. Que eu acho que é importante de cada dia a gente se atentar na presença do Senhor, de estar sempre lendo a palavra, de estarmos buscando cada dia mais essa intimidade, essa comunhão, que é o que nos vai fortalecer nessa jornada. Porque sem esses pilares da oração e da palavra, a gente não consegue sustentar. Eu acho que hoje a gente pode encerrar agradecendo ao Senhor, agradecendo Amém. por quão bom e maravilhoso Ele tem sido por nós. O quão maravilhoso é Ele colocar os sonhos dele dentro de nós. Que mesmo sendo vasos de barro, temos um tesouro maravilhoso dentro de nós, que é a salvação de Cristo. Verdade. E é por isso que estamos aqui. É agradecer todos os dias por estarmos de pé mais um dia. É verdade. Amém. Amém. Vamos lá? Então vamos, Cris. Hoje a Cris encerra. Então vamos agradecer ao Senhor, né? Amém. Então, maravilhoso Deus, eterno Pai. Assim te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo tudo que Tu és, pela Tua graça, pelo Teu amor, porque nós não somos merecedores de nada disso, mas o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, nos alcançou ali naquela cruz do Calvário, morreu por nós ali, mesmo nós não sendo merecedores. E nós só temos motivos para agradecer a Ti, Senhor. E que a cada dia venhamos sim, Senhor,
ter sabedoria na tua palavra, venhamos estar sendo direcionados, Senhor, cada dia mais, e que teu Espírito Santo possa fazer morada sobre as nossas vidas, nos conduzindo, e que a cada dia venhamos viver as tuas promessas, os teus sonhos sobre as nossas vidas, e que a cada dia venha a ser feita a tua vontade e o teu querer sobre as nossas vidas. Amém. Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento tão especial, Senhor, em que podemos, Senhor Jesus, lembrar, Pai, de tudo que o Senhor tem nos feito. Que possamos a cada dia mais, Senhor, ter um coração contrito. Que possamos a cada dia mais, Senhor Jesus, exaltar ao Teu nome. Senhor Jesus, que o plano de salvação se estenda a cada um, Senhor Jesus, que está ouvindo, a cada familiar. Senhor Jesus, que o Senhor possa acalentar a cada coração, Pai. Te peço uma bênção em especial, Senhor, para cada um que está ouvindo, Pai. Que seja uma bênção, Senhor Jesus, que possa alegrar muito ao coração, Senhor. E que possamos, Senhor Jesus, estarmos acrescentando sobre essas vidas, Senhor. Mas principalmente, Senhor, que o Senhor possa nos transformar, Pai, para que a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor Jesus, todos os dias esteja sobre nós. Que possamos a cada dia mais nos constranger, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigada, Jesus. Amém, amém. Amém. Então a gente espera vocês semana que vem, né? Amém. Se Deus quiser. Então até semana que vem.